Na escola de comunidade, a gente trabalhou um texto sobre a solidão. Não o fato de estar totalmente só, mas de estar rodeado pelos seus amigos e colegas e se sentir só. Isso é muito presente no meu cotidiano, principalmente com as minhas amigas da escola. O que posso fazer para enxergar isso de forma simpática, analisar como uma beleza e não como um problema que às vezes chego a acreditar que nem são minhas amigas de verdade? E outra coisa que também tem relação com essas minhas amigas e outras pessoas, tem algo que me incomoda muito e penso nisso frequentemente. É que, no geral, convidamos pessoas para fazer coisas das quais gostamos, nos sentimos bem. Consequentemente, vivo convidando as pessoas para participarem das escolas de comunidade, das férias, ou até mesmo para uma pizza em casa. E as pessoas não vão, por uma desculpa falsa ou simplesmente não estou afim. E isso dói muito. Várias vezes eu penso em desistir de chamá-las, porque, afinal de contas, eles não têm interesse. E, ao mesmo tempo, eu quero insistir até convencê-las a ir. Deveria continuar insistindo? É normal me incomodar tanto assim? Então, a primeira coisa que eu pensei é que tem, quando se fala dessa solidão, não? Que tem uma solidão que, em princípio, a palavra solidão dá um pouco de medo. Quando a gente se sente só, não é bom, né? Em princípio não é bom. Mas quando você, Gabi, estava falando, você por que começou a sentir um pouco de solidão? Não? Porque antes dessa solidão, você viveu alguns momentos que não era momento de solidão. Era um momento onde você sentiu algo vivo em você. Algo que despertou um desejo. Despertou algo que estava meio escondido. Despertou algo que estava morno. Eu, na idade de vocês, agora sou um pouco mais velho. Tenho 48 anos. Mas na idade de vocês, eu gostava muito de futebol. Eu gostava muito de algumas meninas aí da minha escola. Eu acho que é só isso. Só isso. A minha vida me sentia um pouco... Não sei, não tinha muitos interesses. Não gostava de estudar. Era como aquele iconezinho aí do emoticon que tem no WhatsApp do menino que caminha assim, meio sem pensar nada, não? Eu achava que a vida era isso. Podia ser uma vida normal. Mas não acontecia nada, não estava acontecendo nada. Tinha algumas coisas, mas eu me lembro que aconteciam alguns momentos onde eu sentia como uma ferida, como eu me sentia puxar dentro, como uma falta enorme. Eu vivia assim, vivia tranquilo, mas não estava feliz. E isso aparecia em alguns momentos, não era sempre. Muitos, quando eu tinha que abrir o livro para estudar, eu olhava fora da janela, porque eu não conseguia estudar sem olhar para fora para a janela. Estudar no quarto escuro com aquela lâmpada assim, me dava falta de ar. Eu precisava estudar aí na frente da janela, ver fora, porque precisava olhar, porque eu tinha um pouco isso, não? Essa dificuldade também. Mas eu, depois de ter vivido isso, depois que me dei conta que estava vivendo assim, um dia eu encontrei alguns amigos que me convidaram alguns encontros. Em um desses encontros, eu fui participar desse encontro assim, meio... Porque tinha lá alguns amigos, não estava interessado muito no encontro. Mas nesse encontro eu ouvi falar de uma história que falava de duas pessoas que tinham a minha idade
que um dia saíam, como de Paulínia, foram para outra cidade mais longe, mais central, mais tipo São Paulo, né? De Paulínia para São Paulo, tipo. E foram lá sem grandes esperas, sem esperar nada de particular. Mas começaram a ouvir falar um homem. E quando ouviram falar esse homem, ouvindo falar ele, eles começaram a experimentar, esse amigo contava essa história, começavam a experimentar algo dentro deles, como um vulcão. Como fazer a experiência física de ter algo dentro que começa a se despertar. E começaram a ficar com os olhos mais abertos, querendo ouvir mais. Nunca se sentiram olhados assim por esse homem. Nunca sentiram vivas perguntas como aquele dia. Nunca se sentiram tão inteiros como aquele dia. E quando eu ouvia falar isso, estava acontecendo a mesma coisa. Enquanto essa pessoa falava, que eram João e André, falava a história de João e André, né? Os primeiros dois garotos que tinham essa idade, que encontraram Jesus. Mas não sabiam que era Jesus. Nós sabemos toda a história, mas aqueles dois, aquele dia, eram como alguns de vocês, dois aqui que nem me conhecem. Foram lá quase por acaso ouvindo falar. Mas aconteceu isso, de sentir esse movimento dentro. De sentir algo, começar a viver dentro de mim, dentro deles, que não sabiam. Não sabiam que existisse uma vibração tão interessante, tão forte, um interesse. Eu sou essa coisa que começa a sentir a exigência de beleza, de verdade. E falava assim, que depois de ter ouvido ele, foram embora para casa. E tinha as coisas de sempre em casa. Tinha a mãe, tinha o cachorro. Eu também fui para casa, tinha a minha mãe, não tinha cachorro, mas tinha que estudar. E minha mãe era diferente. Não era mais a minha mãe chata, que me enchia o saco. A mesma mãe de sempre. Com as mesmas coisas de sempre que me fala. Era diferente. O meu olhar era diferente. E o meu olhar, quando tinha que pegar de novo o livro, sobre o livro, era diferente. Não virei um estudioso de repente, porque continuei sendo assim, meio pilantra. Mas comecei a estudar, a ver as coisas diferentes. Mas a mesma coisa que falavam daqueles dois, eu vi que estava acontecendo em mim. Então, naquele dia, eu não me senti mais só. Naquele dia, eu não me senti mais aquele garoto que anda meio sem saber na vida o que vai acontecer. Com aquele tédio. Como aquela solidão. Aquele dia eu senti algo único. Algo que acho que te aconteceu também. De se sentir assim, não? Só que quando acontece isso, quando acontece de fazer uma experiência tão viva, ao mesmo tempo que você se desperta, você se sente assim, você começa a viver, você é você mesma, mas é uma outra pessoa. Essa é a coisa mais bonita. Que você continua a mesma, mas é uma outra. Você depois vai embora pela rua e não te basta mais as coisas como antes. Por isso se sente essa solidão. Mas é uma solidão diferente, entende? Antes era como um vazio, como um tédio, como uma falta contínua que te fazia andar na rua com o olho meio fechado, tudo morno. Depois é uma outra solidão. É uma solidão que grita de reviver aquilo, não?
que grita que sempre possa ser esse momento que você viveu. Por isso, tem que entender essa diferença. Que essa solidão não é aquela solidão. Não é aquela mesma solidão do nada, que não acontece mais nada. É uma solidão diferente. É uma solidão de uma pessoa que está marcada por algo. Você tem um marco. E por isso sente essa solidão. Porque as coisas não te bastam mais. Estar com teus amigos assim, como antes, não te basta mais. Passar o tempo como antes, não te basta mais. Essa é uma solidão boa. Então tem que ficar contente de viver. Primeira coisa. Tem uma solidão que é uma ausência total, que é quase um desespero. E temos que desejar de fazer um encontro, como aquele que eu fiz, para que se possa sair desse vazio. E quando você vê um outro que fez isso, fez esse encontro, e você vê que ele está vivendo isso, agarra nele, segue ele. Então, tem uma solidão que é isso, que é aquilo que eu vivi, que eu falei, né? Mas tem uma outra solidão que, na verdade, não é uma solidão. É como uma companhia com alguém que te marcou. Tem que cuidar disso, não ter medo disso. Tem que cuidar disso, porque essa outra solidão que falei é como sinal de uma companhia que vocês têm dentro. Já tem dentro, porque senão não teria essa falta. Entende? Não teria esse desejo de viver isso com todos os amigos. Então, é mais difícil. É mais difícil, porque você vai ter que ser mais inteligente. Vai ter que ser mais criativo. Porque não é todo mundo que quer viver a essa altura daquilo que você deseja. Não é todo mundo. Mas não é porque todo mundo é mau. É porque eles não tiveram essa sorte ainda. Porque as tuas amigas não tiveram ainda essa sorte, essa graça, se fala, de ter lhe acontecido isso que te aconteceu. Então nasce também uma paciência nova, não? Nasce um tempo novo que você vai dar a elas também. Como alguém teve paciência contigo, que você não decidiu que te acontecesse de vibrar um dia. Foi uma graça, de graça te aconteceu. Então temos que desejar que aos nossos amigos também aconteça isso. E você tenta ser esse veículo, tenta ser esse fator dessa vibração, mas não está nas nossas mãos, sabe? Mas é como a mãe Carron, que é o nosso amigo, acho que vocês conhecem, é o responsável do nosso movimento. Ele sempre fala assim: é como uma mãe com uma criança, não? Como é que faz a mãe com a criança? Para que ela comece a sorrir. Ela começa a fazer, se torna a rainha da criatividade. Ela começa a fazer se torna uma criança também ela, começa a pegar coisas, faz o aviãozinho. Ela se move em 2000 maneiras para que a criança possa sorrir. E assim temos que fazer com os nossos amigos. Não parar de ter essa paciência, não? É de ser criativos, de tentar fazer com que a liberdade se abra deles. Mas a primeira coisa é não largar de pontos de alguns amigos que você tem, onde você continua de alguma forma fazendo aquela experiência. E você sabe onde é. Talvez não é na tua aula, não é na tua sala de aula, não é na tua escola ainda. Pode até ser em outra cidade, mas não largar esse ponto. Que quando você encontra, te faz vibrar de novo. Isso é a energia, a fonte de onde vem essa paciência da mãe com a criança, né? Para você voltar da aula todo dia de novo e falar: não, mas eu quero bem essas minhas amigas. Elas não são mal porque não vão comigo. E também os amigos do movimento. É que não temos que desejar que aconteça essa vibração de vida. De ser vivos, homens vivos,
É isso te dará essa paciência. Te dará aquilo que mais procuram e precisam os nossos amigos de alguém que não canse de ter paciência, sabe? Porque eles vão saber um dia que, mas por que tem ela que está sempre com aquele sorriso, não cansa de me olhar? Você se torna um ponto fixo, se torna um ponto que todo mundo vai saber que lá tem algo que incomoda.